Rádio Tupi e a Rádio Tamoio apresentam... O Pessoal da Velha Guarda. Um programa para oferecer músicas do Brasil de ontem e de hoje em arranjos especiais de Pixinguinha para a orquestra exclusiva do Pessoal da Velha Guarda. Polcas, xotes, valsas, modinhas, choros, enfim. As músicas tradicionais das serenatas aqui aparecerão, tocadas também por um legítimo grupo de chorões, formado de bombardinos, flautas, violões, saxofones, cavaquinhos e entoadas por autênticos seresteiros. Desce essa paixão na dor cristalizada. Também aqui vocês terão a flauta de Benedito Lacerda em diálogos harmônicos com o trépido saxofone de Pixinguinha. Tudo isso, ouvintes, comandado pela mais alta patente do rádio. E mais uma vez, conduzidos por Almirante e na companhia do Pessoal da Velha Guarda, realizaremos deliciosa excursão através de um passado que não volta mais. Excursão encantadora que todos ficamos devendo à organização Vinhos Único, legítima glória da indústria vinícola nacional. Únicos na marca, únicos no sabor, únicos na qualidade, os Vinhos Único são vinhos feitos com as melhores uvas para serem preferidos pelos mais exigentes paladares. E quem prefere os Vinhos Único só bebe também champanhe Mônaco, feito à base de fermentação natural, o príncipe dos champanhes. Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Apostos a turma que aprecia o Pessoal da Velha Guarda. Gratos pelas manifestações de vocês aos comentários com que iniciamos sempre essas audições. Comentários que só têm a finalidade de ajudar um pouco a nossa desprezada música popular. É nesse intuito que vimos hoje chamar a atenção de vocês para a maneira como certos cantores deturpam algumas melodias. Ao invés de cantarem as melodias exatamente como os compositores as escreveram, eles, cantores, ou por serem duros de ouvido, ou por acharem de colaborar, alteram as notas que o autor imaginou. Uma única nota que se altere numa melodia é tanto erro como a mudança de uma letra numa palavra. Façamos aqui uma demonstração com uma palavra qualquer. Por exemplo, a palavra estrela. Se alguém, por espírito inovador, achar que em vez de E inicial deva ser A, já a palavra não será mais estrela, não é mesmo? E sim astrela. Se mudar o L para B, ficaria estreba. E assim por diante, né? Assim com qualquer letra que fosse mudada por outra. Pois isso mesmo acontece com as melodias. O cantor não deve de maneira alguma trocar as notas originais. É por isso que muitas vezes ouvem-se pelo rádio versos que a gente conhece como sendo das melodias tais e quais, mas cantados dentro de músicas inteiramente diversas daquelas que a gente conhece. Foi o cantor que cismou de cantar a melodia que resolveu de inventar naquela hora. Por esse processo, um dia, vocês ainda vão ouvir músicas célebres apresentadas assim. Vão ouvir a Baixa do Sapateiro, e vem um cantor e canta uma coisa assim. Na Baixa do Sapateiro encontrei um dia a morena mais frajola da Bahia. Aqui na Velha Guarda vocês notarão sempre que há um respeito absoluto pelas melodias originais. E isto faz com que a gente deva aplaudir mais vivamente esses bambas que por todos os meios preservam o nosso patrimônio artístico. O grande Pixinguinha, o Benedito Lacerda com o seu regional, o Raul de Barros com o grupo dos Chorões e a orquestra formada exclusivamente do Pessoal da Velha Guarda. A Europa curvou sempre o Brasil e clamou para atender revolução. Os mais importantes acontecimentos aviatórios de brasileiros ou ocorridos no Brasil tiveram a marcá-los uma ou outra música popular. A mais famosa de todas foi, sem dúvida, a que Eduardo das Neves apresentou para cantar a glória de Santos Dumont quando contornou a Torre Eiffel em 1901. Um quarto de século depois, registrando o feito heróico de outros patrícios, popularizava-se por aqui outra marchinha alegre, esta de Salvador Correia. Salve o Jaú, águia altaneira, as suas asas representam a bandeira brasileira. Muitas outras músicas, porém, surgiram para exaltar os nossos feitos aeronáuticos. Nenhuma, entretanto, teve a felicidade daquelas duas.
Mas, como todas correspondiam a um registro histórico, não deixavam de ter, por isso, um grande valor. A música que vai abrir a audição de hoje do pessoal da velha guarda foi uma homenagem que Ernesto Nazaré prestou a um dos primeiros aeronautas que subiram em balão neste Rio de Janeiro, o capitão português Antônio da Costa Bernardes, o famosíssimo Ferramenta, que riscou os nossos ares com o seu falado balão nacional. Tanto sucesso fez e tão popular ficou que logo mereceu da musa anônima das ruas um estribilhozinho pitoresco que andou de boca em boca e que era a sua definitiva glorificação. Olá, seu Ferramenta, você sobe ou arrebenta. O capitão Ferramenta tinha espírito yankee de propagandista. Em sua primeira ascensão, em maio de 1905, mal o seu balão se elevou depois de se soltar das amarras, os espectadores, que eram aos milhares ali no Campo de Santana, começaram a ver que da barquinha se desprendiam os objetos. Ei, que seria aquilo, hein? Eram prospectos de propaganda de uma casa de guarda-chuvas em forma de paraquedas. Eram balas às centenas e eram partes de piano impressas em papel de seda. É, pois, música de grande valor histórico, essa de Ernesto Nazaré, que vocês vão ouvir agora pela orquestra do pessoal da velha guarda. É o tango fado português denominado o Ferramenta. Os assuntos sertanejos sempre influíram na inspiração dos nossos poetas e nossos compositores. Tema infinito em encantamentos, o sertão forneceu aos compositores e poetas das cidades algumas de suas melhores e mais enternecidas obras. Dentre as muitas produções musicais que decantaram a terra, a gente e os costumes do interior, destaca-se uma canção, considerada hoje a mais famosa canção do gênero, da autoria de Ekel Tavares e Luiz Peixoto, denominada Casa de Caboclo. É esta notável canção brasileira que será recordada agora para matar as saudades de inúmeros de vocês, ouvintes. Você tá vendo essa casinha simplesinha, toda branca de sapê? Diz que ela vive num abandono, não tem dono, e se tem ninguém não vê. Uma roseira cobre a banda da varanda, e num pé de cambucá, quando o dia se alevanta, Virgem Santa, que cansim de sabiá. Deixa falar toda essa gente maldizente, bem que tem um morador.
Sabe quem mora dentro dela? Zé Gazela, o maior dos cantadores. Quando Gazela viu-se a Rita tão bonita, pôs a mão no coração. Ela pegou, não disse nada, deu risada, pondo os olhinhos no chão. E se casaram, mas um dia, que agonia, quando em casa ele voltou. Zé Gazela viu-se a Rita muito aflita, tava lá, mané senhor. Tem duas cruzes entrelaçadas bem na estrada, escreveram por detrás. Numa casa de caboclo, um é pouco, dois é bom, três é demais. Vocês de certo já identificaram este choro que Benedito Pixinguinha e o Regional estão lembrando agora, não é mesmo? É o André de Sapato Novo, é. Ele aparece aqui a propósito de um outro choro que vocês irão ouvir daqui a pouco. É muito velho entre os chorões o hábito de dar às músicas um título que signifique bem a amizade que os ligava a certos indivíduos. Os títulos, por vezes, na sua gaiatice, revelavam as circunstâncias em que tinham surgido as músicas. Eram títulos assim: Sustenta a nota, seu bandeira, Aguenta, seu Fulgêncio, Nascimento, segura ele, Gadu namorando, André de Sapato Novo, etc, etc. Pixinguinha e Benedito, há tempos, foram recebidos na casa de um amabilíssimo negociante de vinhos. Ali provaram 1001 qualidade de vinhos, numa deliciosa mistura que fez com que ambos, em poucos instantes, passassem a verificar o acerto da famosa frase latina, in vino veritas. O querido anfitrião lhes ofereceu uma tão profusa variedade de bebidas que Benedito e Pixinguinha acabaram iluminados pela verdade. Pela verdade que lhes ditava que a única maneira de agradecer àquela amabilidade única era por meio de uma música que fixasse o que eles viam naqueles momentos alegres. É essa composição que tem o significado de um agradecimento que vocês irão ouvir agora, e o seu nome é Seu Lourenço no Vinho.
Longe vão os tempos em que proliferavam nessa cidade as academias de dança. Ouvindo falar em academias de dança, muitos poderão pensar que tinham alguma semelhança com isso que hoje se chama escola de dança. Não, ouvintes, eram completamente diferentes. Escola de dança hoje é lugar onde vão as pessoas, isto é, só vão os homens, que as damas já estão lá. Só vão os homens que já sabem dançar e querem dançar um pouco. As antigas academias, porém, eram inteiramente diferentes. Eram verdadeiros cursos onde cavalheiros e damas iam para aprender a dançar. Para exibir depois suas artes coreográficas, havia os bailes, as festas, etc. Naquelas academias, ou também com os professores particulares, que eram muitos, os dançarinos aprendiam os passos e os meneios de todas as danças da época. Em tamanha conta eram tidos os professores de dança que, segundo os cronistas do tempo, os alunos mandavam buscá-los às suas casas em carruagens luxuosamente atreladas e lhes pagavam pingues ordenados. Os professores e as academias tinham grande influência nos ritmos dançantes. E se eles ainda existissem até hoje, procurando influir na preferência de seus alunos, talvez não tivessem desaparecido dos salões os ritmos encantadores da mazurca, da polca e da shot. Este último, então, é lamentável que tenha desaparecido de todo no Brasil. Vamos exibir aqui, executada pela orquestra, um dos esplêndidos shots que nos deixou Anacleto de Medeiros, a de nome Implorando, para que todos, ouvindo-a, possam avaliar que bons momentos, repletos de graça e delicadeza, teriam os bailes de hoje se ainda fossem dançadas músicas como esta. Nós vamos trazer agora para vocês uma música que surgiu numa época muito pitoresca dessa cidade. Era uma crítica às inúmeras instituições de caridade que, a partir de 1925, mandavam para as ruas centrais senhoras e senhoritas a vender flores, munidas de um cofre onde o público ia colocando os seus óbulos. A coisa começou com a venda das margaridas. Vieram depois outras flores. Cada instituição de caridade inventava um dia dedicado a uma flor. Depois, por originalidade, vieram dias de medalhinhas, de emblemas, de penas, e até houve o dia do pão. Tudo muito louvável. Mas é que o povo já andava escabriado de tanto peditório e já ninguém mais enfrentava de boa vontade as amáveis e por vezes lindas vendeuses. Foi como crítica de tantos dias de flores e de legumes e como um eco das suposições que o povo fazia a respeito daquelas coletas que surgiu um samba chamado Caridades, da autoria de Sebastião Neves e Anísio Mota. É isso que vamos relembrar agora nesta passagem do Grupo dos Chorões e para o qual eu peço que seja auxiliado pelo imenso coro do nosso auditório. Já é demais tanta caridade, já não se pode transitar pela cidade. Já é demais tanta caridade, já não se pode
Segunda-feira é do repolho, terça-feira é do abacate, quarta-feira é do pepino, quinta-feira é do tomate, sexta-feira elas preparam mais um golpe inteligente e no sábado saem à rua raspando o bolso da gente. Já é demais tanta caridade, já não se pode aceitar pela cidade. Já é demais tanta caridade, já não se pode aceitar pela cidade. O domingo é o descanso, as moedas são contadas, vai-se então o dividendo numa conta de chegada. Os jornais dão o produto com uma nota triunfante e à tarde comparecem pra gozar o chá dançante. Já é demais tanta caridade, já não se pode aceitar pela cidade. Já é demais tanta caridade, já não se pode aceitar pela cidade. Não sem contos ouvintes que pedem para que Benedito e Pixinguinha executem nesses programas as formidáveis variações que o Pixinguinha um dia escreveu sobre o popular urubu malandro. Nesse número, em que a flauta e o saxofone se defrontam medindo forças como num legítimo desafio, vocês vão poder apreciar demoradamente a virtuosidade, a presença de espírito, o fôlego e a audácia desses dois queridíssimos artistas. Em certa altura das variações, quando a luta é mais acesa, vocês irão apreciar um curiosíssimo diálogo entre a flauta e o saxofone. Eu daqui convido vocês a fazerem um esforço para entender o que é que um instrumento está dizendo ao outro. Serão desaforos, hein? Serão nomes? Serão amabilidades, hein? Sei lá, vocês que entendam essa linguagem sonora.
Mais exigentes paladares, todos os que sabem conhecer as qualidades de um bom vinho, sentem que os vinhos único em nada ficam a dever aos similares estrangeiros. Vinhos Único, uma série de vinhos excelentes que todos preferem. E tome nota, o melhor champanhe nacional, tão bom e puro quanto os melhores champanhes estrangeiros, é o Champanhe Mônaco, o champanhe que torna ainda mais felizes os mais felizes momentos. Vinhos Único e Champanhe Mônaco, os dois maiores orgulhos da indústria vinícola nacional. E aqui se despede por hoje o pessoal da Velha Guarda, que conta com a participação especial de Benedito Lacerda, de seu regional, e ainda de Pixinguinha. Na audição de hoje vocês tiveram os arranjos especiais de Pixinguinha para a orquestra do pessoal da Velha Guarda, os números de bossa do grupo de Chorões, que conta com o bombardino de Raul, os acompanhamentos do regional de Benedito Lacerda. O cantor foi Paulo Tapajós, o locutor Carlos Frias. Na próxima quarta-feira, às 21 horas, aqui estará novamente o pessoal da Velha Guarda. E novamente oferecido pelo Champanhe Mônaco da Organização dos Vinhos Único.